Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo, está começando mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês os 10 jogadores do futebol europeu que mais se valorizaram em 2021. Ou seja, jogadores que passaram de um valor que, sei lá, custava 10 milhões e depois começaram a custar 100 milhões de euros, por exemplo. Jogadores que tiveram sua maior valorização em 2021. Estamos em 2021, daqui a pouco tá acabando, então jogadores tiveram maior valorização. E também já avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também pra você no canal, e não esqueça do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar falando aqui do 10º jogador, que é uma lista do 10º até o primeiro. E o 10º aqui é um dos principais destaques do time do Sevilha nesse último ano. O time do Sevilha que foi campeão também lá da Liga Europa, vem brigando, vem batendo de frente com o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que são as principais equipes lá do Campeonato Espanhol. O time do Sevilha vem vindo muito bem, e vem indo muito bem, tanto na Champions League, Liga Europa, que acabou conquistando um tempo atrás, e também lá no Campeonato Espanhol. Se eu não me engano, o Sevilha tem entre os 4 primeiros lá do Campeonato Espanhol. O Sevilha vem vendo um bom trabalho lá com o Júlio Lopetegui. Bom, e esse jogador do time do Sevilha é Youssef En-Nesyri, falei errado, o Youssef En-Nesyri, que é um jogador marroquino que vem se destacando muito pelo time do Sevilha e também pela sua seleção. Ele atualmente tem 24 anos e o seu valor de mercado hoje em dia é de 40 milhões de euros. Uma valorização, primeiro, dizendo que ele estava valendo no começo do ano, total de 28 milhões de euros e agora está com seu valor de mercado em 40 milhões de euros. Ou seja, um crescimento de 233,3% em relação ao último ano. Ou seja, ele tem uma valorização muito grande nesse último ano. Vem jogando muito bem pelo time do Sevilha e também o time do Sevilha vem jogando muito. Ó, gente, acabei falando besteira. O En-Nesyri, ele não é 233. Eu acabei falando errado, acabei não vendo a vírgula. É 23,33% em relação ao último ano. Então essa diferença. Ele custava 28, agora custa 40. Emendando o nono aqui, um dos principais jogadores do time do Chelsea nessa última temporada, a temporada que o Chelsea foi campeão da Champions League. Nesse último ano ele foi eleito, inclusive, pelos torcedores do Chelsea como o melhor jogador do Chelsea dentro da Premier League. Cria lá do time do Chelsea, estou falando do Mason Mount, que tem hoje em dia 22 anos. E ele começou a temporada custando algo em torno de 30 milhões... Temporada não, né? Começou o ano custando algo em torno de 30 milhões de euros. Porém, depois, lá o time do Chelsea, com a chegada lá do Thomas Tuchel, melhorou o desempenho na Premier League, foi campeão da Champions, está indo muito bem o time do Chelsea, inclusive. Teve uma recaída aí, mas agora já está recuperando o bom momento. E o Mason Mount, hoje em dia, está avaliado em mais ou menos 75 milhões de euros. Ou seja, um crescimento de 66,7% em relação ao seu valor anterior, ao seu valor lá do começo do ano. O Mason Mount realmente é um grande jogador. O empréstimo que ele teve em 2017 ou 2018, eu acho, foi quando ele foi emprestado lá pro Derby County. Inclusive o Lampard era técnico dele lá no Derby County. Depois ele foi pro time principal lá do time do Chelsea, e foi quando ele acabou despontando no time do Chelsea, e hoje em dia é um dos principais jogadores do elenco. Gente, só dando os créditos aqui, estou fazendo um vídeo de acordo com a matéria feita pelo 90 minutos. Vou tentar inclusive deixar o link lá na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, né, no caso, dessa matéria, caso vocês queiram ver alguma coisa. Mais alguma coisa, né, no caso. Em oitavo lugar aqui a gente tem um atacante que atualmente vem sendo um dos principais jogadores mais cobiçados do mundo hoje em dia, obviamente, tirando o Haaland e o Mbappé, obviamente. Acho que ele é o principal, tirando o Haaland e o Mbappé, mas acho que ele é o principal jogador que vem sendo mais cobiçado nessa última temporada e também nessa temporada. Estou falando do atacante da Fiorentina, Dusan Vlahovic, que custava algo em torno de 16 milhões de euros no começo do ano. Ele já estava vivendo um bom momento ali, mas na época ele ainda custava 16 milhões de euros. Porém, agora no começo de 2021, começo de 2022, final de 2021, ele está valendo um total de 50 milhões de euros. Eu esperava que fosse um valor mais alto. Acredito que esse valor vai subir ainda mais se ele continuar com seu bom desempenho, se ele se transferir para um clube, teoricamente, com maior visibilidade em relação ao time da Fiorentina. O time da Fiorentina é um time muito grande, obviamente, todo mundo sabe disso, mas transferir, por exemplo, um City, um United, um Bayern, um Real, um Barcelona, etc., obviamente o valor dele vai subir se ele continuar com esse bom desempenho também. E esse aumento de 16 para 50 milhões de euros representa um aumento de percentual do valor de mercado dele de 212,5% a mais. Ou seja, uma valorização muito grande. Custava praticamente 15 e do nada foi para 50. Ou seja, uma valorização muito grande do Vlahovic, que tem tudo para aumentar ainda mais, porque ele ainda vem jogando muito bem pelo time da Fiorentina.
Vamos falar agora sobre um dos jogadores mais polivalentes hoje em dia do futebol, que estou falando do meio-campista, do lateral, estou falando do Marcos Llorente, que hoje em dia está na sua terceira temporada pelo time do Atlético de Madrid, ele que veio diretamente do time do Real Madrid, onde não era muito aproveitado, foi para o time do Atlético e ali mudou seu patamar e hoje em dia é um dos jogadores, como pode dizer, é um dos jogadores, acho que o jogador, não é, eu acho que é um dos jogadores mais valorizados dentro do elenco lá do time do Atlético de Madrid, porque ele faz diversas funções, é um jogador extremamente importante, joga no meio, joga na lateral, já jogou lá como ponta direita, jogou como atacante, vem jogando muito bem o Marcos Llorente por esse time do Atlético de Madrid. Bom, e o Marcos Llorente estava com seu valor de mercado no início da temporada no valor de 45 milhões de euros. Isso, estava falando certo. Estava com o valor de 45 milhões de euros no começo do ano, de 2021. E agora o seu valor aumentou para 80 milhões de euros em relação ao que se estava no começo do ano. Isso representa um total de uma porcentagem de crescimento de 77,8% em relação aos 45 milhões de euros que ele já estava custando anteriormente. Ele já vinha de uma boa temporada com o Atlético de Madrid, uma temporada muito boa com o time do Atlético. Porém, nessa última temporada que foi quando eu acredito que acabou aumentando bastante seu valor de mercado por conta de ter sido campeão, por conta de ter sido, como pode dizer, ter sido campeão espanhol, ter jogado muito bem pelo time do Atlético, um jogador extremamente importante também para o Diego Simeone. Vamos falar agora sobre a promessa lá da Alemanha, o jovem Musiala, que atualmente joga pelo time do Bayern, também lá pela seleção da Alemanha. E também já vou dando um recado aqui. Os valores de porcentagem que não fui eu que fiz, já está dentro da própria matéria do 90 minutos. Não sei como foi feito esse cálculo. Porém, esse aqui que eu vou falar do Musiala, acho que está com os valores, deve estar meio errado, tá? Eu estou tentando fazer umas correções aqui meio que de cabeça. Tem uns aqui que estão um pouquinho estranhos. Não sei se realmente está errado ou está certo. Mas que eu também vou falar aqui, eu estou dando os registros aqui que foi feito pelos 90 minutos. Porém, esse aqui do Musiala achei um pouquinho estranho, dos outros também achei um pouquinho, um ou outro achei um pouquinho estranho, outros eu achei até que normal. Porém, o do Musiala, ele custava 40 milhões de euros no começo da temporada, isso porque ele já vinha sendo bastante utilizado dentro do próprio time do Bayern e também na seleção da Alemanha. Então ele já vinha sendo um jovem muito utilizado, então acabou aumentando seu valor de mercado. E agora ele está valendo 50 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 10 milhões de euros em relação ao começo do ano. Segundo a matéria aqui, isso representa um percentual de 400%. Como que um cara aumentou 10 milhões de euros de valor de mercado e representou um aumento de 400%? Eu estou achando meio estranho, não sei como é que seria esse valor normalmente, o valor de crescimento, não entendo muito dessas contas. Por esses 400%, acho um pouquinho estranho, acho que teria que ser um valor um pouco menor. Porém, o Musiala vem realmente jogando muito bem, só achei meio estranho esse crescimento de 400%. Bom, gente, não liguem aqui pro barulho da obra que estava fazendo aqui agora, vocês já estão acostumados. Falar sobre outra promessa lá da Alemanha, fala agora sobre Florian Wirtz, só que agora ele joga pelo rival do Bayern de Munique, e joga pelo time do Bayer Leverkusen. Bom, e o Florian Wirtz também já vem atuando tanto pela seleção da Alemanha, quanto pela seleção, tanto pelo time lá do Bayer Leverkusen. Ele começou o ano custando aproximadamente 24 milhões de euros. E hoje em dia ele está avaliado em 65 milhões de euros. Ele já vinha numa crescente ano passado. Se eu falei alguma vez temporada passada, releve que é ano passado, porque eu estou acostumado a falar em temporada. Ano passado ele já vinha numa crescente muito boa. E aí entrou esse ano e foi quando deslanchou. Acabou jogando muito bem pelo próprio time do Bayern de Munique. Dizem que ele é até meio que o substituto do Havertz. Que quando o Havertz saiu, o Florian Wirtz entrou e acabou recuperando. E meio que deu uma recuperada nesse espaço deixado pelo Kai Havertz. Bom, isso representa um crescimento de 170,8%. Bom, esse valor achei um pouquinho... talvez possa até ser, mas achei um pouquinho alto demais. Mas não foi eu que fiz essa conta, foi os 90 minutos, ou seja, eles pegaram de algum lugar. Mas o Florian Wirtz realmente vem jogando muito bem, teve um crescimento muito grande, principalmente nesse ano. Ele já vinha vindo muito bem ano passado, e aí nesse ano foi quando acabou meio que deslanchando e aumentando o seu patamar. Bom, entrando aqui no top 4 dos jogadores que mais tiveram seu aumento, falar agora sobre o meio-campista Jude Bellingham, que inclusive já tem convocações lá para a seleção da Inglaterra, jogou a Euro também, é um dos principais jogadores lá do time do Borussia Dortmund, chegou temporada passada já assumindo a titularidade lá do time do Borussia, então é um jogador extremamente importante no meio-campo do time do Borussia. Ano passado ele estava com valor... Ano passado não, né? No começo desse ano ele estava com um valor de aproximadamente 43 milhões de euros, porém, após essa boa temporada que ele acabou fazendo, seu valor de mercado acabou aumentando para 70 milhões de euros, representando um crescimento de quase 160%
em relação ao seu valor de mercado no começo do ano. Ou seja, uma valorização muito grande, saiu de praticamente 40 milhões de euros para 70 milhões de euros, praticamente um aumento aí de valor de mercado de 30 milhões de euros, representando 160% em relação ao que ele custava no começo ao começo do ano, não no começo da temporada. E o Bellingham, a intenção, né? Como que eu posso dizer? Provavelmente ele vai acabar aumentando o seu valor de mercado, vai acabar melhorando o seu bom futebol. Já tem clubes de olho, principalmente o time do Liverpool, que quer acabar trazendo ele. Já queria ter trazido ele quando ele estava jogando lá pelo time do Birmingham, só que acabou o Borussia acabando contratando. E agora, se o time do Borussia quiser vender e o time do Liverpool quiser comprar, vai ter que desembolsar uma grana. Vamos falar agora sobre o meio-campista Pedro, que foi eleito o melhor jogador jovem de 2000 dessa última temporada, melhor dizendo, dessa última temporada. E o Pedro acabou meio que chamando a atenção de muita gente pelo seu jeito muito maduro de se acabar jogando, titularidade direta lá do time do Barcelona, jogando também pela seleção espanhola na Euro, jogando nas Olimpíadas. O Pedro foi um dos jogadores que mais atuou nessa última temporada. Porque ele jogou os campeonatos pelo time do Barcelona, jogou também os campeonatos pela seleção da Espanha, Nations League, Euro, amistosos, eliminatórias. E também depois acabou jogando as Olimpíadas, onde a seleção da Espanha acabou chegando na final, mas acabou perdendo para a nossa seleção brasileira. E o Pedro, de apenas 19 anos, estava com seu valor de 30 milhões de euros no começo... 30 milhões de euros? Isso, 30 milhões de euros no começo do ano. E agora ele está valendo um total de 80 milhões de euros. 30 não, né? 80 milhões de euros representa o seu valor de mercado hoje. Hoje ele está com uma lesão, acho que no tornozelo, no joelho, não lembro muito bem. Então atualmente ele está parado, está com uma lesão muito grave que tem que acabar cuidando. Então ele está se recuperando. E quando voltar, acho que o time do Barcelona vai acabar ganhando muito com a volta dele. E esse crescimento de 30 para 80 milhões de euros representa um total de crescimento de 166,7% em relação aos 30 para os 80 milhões de euros agora que ele está valendo. Bom, falando aqui sobre o segundo lugar aqui, agora falar sobre o atacante Jack Grealish, que hoje em dia é a transferência mais cara da história da Premier League. Vocês viram que acabou ficando um pouquinho escuro aqui, é porque a minha iluminação não está tão boa, achei que fosse ficar mais claro, e também acabou diminuindo um pouquinho do sol aqui. Bom, o Jack Grealish estava com seu valor de mercado... Só relembrando aqui, ele foi comprado acho que por 115 ou 120 milhões de libras pelo time do Manchester City, vindo do time do Aston Villa. E ele custava no começo da temporada, no começo do ano, custava 50 milhões de euros e ele já vinha numa crescente muito boa lá do time do Aston Villa. E agora ele está com seu valor de mercado de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros é o seu atual valor de mercado. Isso representa um crescimento de 100% em relação ao começo do ano. E o Jack Grealish fez realmente uma boa temporada com o Aston Villa, também com a seleção lá da Inglaterra, atualmente no Manchester City. Não vem conseguindo ter o mesmo destaque, não vem tendo o mesmo destaque que tinha lá no time do Aston Villa, isso porque o time do Manchester City é um time totalmente diferente, uma filosofia diferente, também tem melhores jogadores em relação ao time do Aston Villa, então até ter uma adaptação realmente boa ali, acho que vai demorar um pouquinho, então acho que tem que ter paciência com o Jack Grealish, já tem 26 anos, já tem uma experiência aí, mas acho que para se adaptar ao estilo de jogo do Pep Guardiola, do Manchester City, que é um time que tem um conjunto muito bom e um conjunto de um bom tempo até se encaixar ali, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Então acho que tem que ter um pouquinho de paciência ainda com o Jack Grealish. Bom, gente, agora vai falar sobre um dos melhores atacantes do futebol hoje em dia. Estou falando do norueguês Erling Haaland, lá do time do Borussia Dortmund. Bom, ele começou o ano valendo 50 milhões de euros. Não sei se era realmente 50 milhões de euros, porque no começo do ano ele já era o Erling Haaland, que ele é hoje um dos principais atacantes do futebol hoje em dia. Começou dizendo aqui que era 50 milhões de euros, e hoje em dia ele está com um valor de 150 milhões de euros. Dizendo que houve um crescimento de 50%. Se o cara aumentou 100 milhões de euros e teve um crescimento de 50%, acho meio estranho. Porque o Grealish estava custando 50 e hoje em dia vale 100, crescimento de 100%. O Haaland teve um crescimento de 100 milhões de euros e teve um crescimento de percentual de 50 milhões. Em 50%. Não sei se essa conta é realmente a conta que está correta, porque uns ali dá para entender, o do Grealish estava certo, um outro ali atrás também estava certo, agora essa do Haaland de 50%, não sei se realmente está certo, mas não fui eu que fiz a conta. Se eu tivesse feito a conta, os números dariam bem piores, então não tem muito do que eu reclamar. E a tendência é que realmente o Haaland aumente seu percentual de valor de mercado, aumente o valor, aumente tudo, porque o Haaland é um dos principais jogadores do futebol hoje em dia, e muito provavelmente, ao final desta atual temporada, ou seja, em junho e julho ali, vai ser ele e o Mbappé um dos jogadores mais disputados, além do Vlahovic também, mas acho que Haaland e Mbappé
um dos jogadores que mais vai movimentar dinheiro nesse mercado de transferência vai ser muito provavelmente Mbappé e Haaland, e aí depois vem o Vlahovic. Gostei de você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também você no canal e não esqueça de like também, demorou? Volta pra assistir outro vídeo do canal caso não tenha assistido. Se passando os cardzinhos aqui eu deixo alguns vídeos sugeridos também, demorou? Então, um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo, falou e fui.